Muitíssimo bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 27, 26º domingo do tempo comum, e nós queremos acolher com carinho você para ouvirmos juntos a palavra de Deus, fazer essa memória da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, desse Deus apaixonado por nós que caminha com a gente. E eu quero destacar aqui um versículo, ou melhor, 2 versículos do Salmo. Diz assim: mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a estrada certa. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Vamos ouvir? Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da casa começarem a tremer, e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer, e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua. Quando enfraquecer o ruído do moinho, e os homens se levantarem ao canto dos pássaros, e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta, e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sempre sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Novamente, nós tivemos a oportunidade de ouvir uma parábola lindíssima
que Jesus contou e que é muito importante procurar ter um olhar mais a fundo para entender o que é que Jesus queria dizer como um todo. E aqui o São Mateus procura nos ajudar. Ele mostra que é preciso ter misericórdia no coração para entender a misericórdia do coração de Deus, capaz de amar e de perdoar sempre. Outra coisa é que nos ajuda a olhar o mundo com os olhos de Deus, além das aparências, enxergar, perceber o coração da pessoa, o que tem lá dentro, não ficar na casca, não ficar apenas na aparência, e até porque é no coração que mora a sua verdade, né? Tem um outro salmo que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio, né? Ou um dito popular. Nós temos aqui essa parábola que fala dos dois filhos, e certamente nós nos encaixamos um pouco num filho, um pouco no outro e um pouco também no pai. Mas em primeira leitura, a gente logo se identifica com o filho mais velho, porque foi o certinho que ficou dentro de casa, que fez a vontade do pai, entre aspas. Mas o outro que saiu para o mundo, que se perdeu, a gente já quase que condena. Mas o coração de Deus não é assim. Como ele enxerga além das aparências, ele percebe também que naquele filho mais velho, obediente, que está dentro de casa, que faz a vontade do pai, tem um coração empedernido, petrificado, um coração duro, incapaz de perdoar, de acolher, de amar. E naquele outro coração mais vacilão, né, o jovem idealista, quer sair para o mundo, ganhar asas, acaba fazendo tudo errado. Mas quando ele mergulha nesse solo, cheio de tantos sofrimentos, ele se lembra do Pai. Mas se lembra do Pai misericordioso, capaz de acolhê-lo de volta. E nessa hora, ele volta. E mais que isso, ao encontrar o Pai, ele se humilha, ele se abaixa e pede para ser um escravo da casa. Então, é muito bonito perceber a pessoa como um todo, não é? Aquele menino mais novo que está perdido tem um coração mais fácil de conversão. E isso agrada ao coração de Deus. Agora, no teu coração, qual atitude de pai que você teria se seus filhos, dois filhos agissem assim ou um filho agisse para um lado ou para o outro? Qual seria a sua atitude? E se colocando no lugar de filho, qual postura você acha que seria a que mais agrada aos olhos de Deus? A reflexão nos ajuda sempre a chegar mais perto do Senhor, pois que ela nos ajude nesse momento a chegarmos como pai, a chegarmos também como filho. Deus te abençoe grandemente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus permitir.